A BNCC propõe uma coisa que já se tinha nos PCMs, o que a gente chama de dimensões do conhecimento. Só que existe uma ampliação, existe um aprofundamento dessas grandes dimensões do conhecimento. Então, anotem, nós temos a proposta de 8 grandes dimensões do conhecimento. 8 dimensões do conhecimento. Uma coisa que vocês podem fazer é anotar o quantitativo de habilidades, de dimensões, o quantitativo de unidades temáticas. Isso vai ajudar na compreensão numérica para que você, na hora da prova, não esqueça, que você tenha aquela lembrança. Então, vamos para a primeira dimensão do conhecimento proposta, que é a experimentação. Nessa dimensão, o aluno deve ser estimulado a experimentar efetivamente as práticas corporais. Significa se apropriar de aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal. Então, quando a gente fala em experimentação, se na questão da prova tiver algo relacionado à experimentação, vocês vão saber que é a efetiva participação do aluno na aula. A segunda dimensão é o que a BNCC chama de uso e apropriação. Uso e apropriação. É o aluno se apropriar daquela prática corporal, daquele movimento, daquele gesto, após várias experimentações. Então, ele vai experimentar o jogo, o esporte, a luta, a dança, de acordo com o que é desenvolvido lá nos organizadores curriculares, e automaticamente esse aluno vai se apropriar do conhecimento, seja ele o conhecimento mais procedimental, o conhecimento de ordem mais conceitual. Então, quando esse aluno já consegue realizar de forma autônoma essa prática corporal que é proposta na aula, nós diríamos que esse aluno já tem uma apropriação dessa prática. Ok? A outra dimensão é a chamada fruição. O que seria a fruição? Como ela é caracterizada? Tá? Fruição é uma das dimensões do conhecimento que nós podemos entender que quando esse aluno aprecia de forma estética as experiências voltadas para a prática corporal, que são promovidas por essas práticas corporais, quando esse aluno já consegue ser o espectador do esporte, o espectador da ginástica, o espectador das lutas, quando esse aluno já consegue ser já consegue realizar essas práticas corporais de forma mais autônoma, ele consegue usufruir dessas práticas corporais, mesmo que não tenha habilidade para executá-las. Nós vamos dizer que esse aluno conseguiu o nível da dimensão de fruição. Ok? A outra dimensão do conhecimento é o que a gente chama de reflexão sobre a ação. Essa dimensão ela vai levar o aluno a ter um maior nível de reflexão sobre a ação do movimento que ele produz, sobre a prática corporal que ele experimentou. Então, quando esse aluno observa, quando esse aluno analisa, quando esse aluno resolve desafios nas aulas propostas pelo professor, esse aluno vai ter um entendimento, né, da lógica interna dessas práticas corporais. E esse aluno ele vai ter um maior ganho de cultura. Ok? Então, quando esse aluno já consegue refletir sobre a ação motora, sobre a ação do movimento que é proposto na aula. Uma outra dimensão chamada de construção de valores. Essa é muito importante, mais ligada aos aspectos atitudinais. Tá? Quando esse aluno é estimulado a respeitar as diferenças, a combater preconceitos, a não praticar o bullying, a respeitar os seus próprios limites, a respeitar o limite dos outros, quando ele vivencia essas práticas corporais e essa vivência coloca para ele uma construção de valores positivos, que a aula de educação física contribui de forma muito acentuada. Uma outra dimensão do conhecimento, que nas provas de concurso aparece muito, né, essas 8 dimensões, questões muito novas, nós vamos trazer a dimensão chamada análise. Esse aluno já tem um poder de análise, um poder de síntese sobre essas práticas corporais.
Tá? É ele já ter o conhecimento necessário, entender características, entender o funcionamento dessas práticas corporais, relacionadas ao conhecimento sobre o corpo, relacionadas às modalidades esportivas, relacionadas às práticas corporais de aventura, enfim, quando ele já consegue fazer uma análise. Então, nós dizemos que essa dimensão do conhecimento vai estar muito diretamente ligada à compreensão. Então, a análise e compreensão andam juntas. Compreensão, que casa com análise, é uma outra dimensão dessas 8. Quando esse aluno ele consegue analisar, ele já consegue interpretar essas diferentes manifestações da cultura corporal, quando ele reúne um conjunto de saberes, quando ele já compreende. Percebam que vocês podem ter questões de prova fazendo comparações do modelo da educação física em determinado momento com o modelo atual proposto pela BNCC. E um divisor de águas é o aluno compreender essa cultura corporal do movimento, reunir esse conjunto de saberes. Por isso que compreensão é uma dessas dimensões do conhecimento que vão estar atreladas com as habilidades. Protagonismo comunitário. Protagonismo comunitário. Uma dimensão do conhecimento, tá? Que vai estar muito ligada ao que o aluno aprende dentro das aulas de educação física e o produto cultural, né, que ele vai levar para a sua comunidade. Tá? Ele já ser capaz de tomar decisão, de ser autoral, de criar sua brincadeira, de criar seu jogo, né, de reconstruir o esporte. Então, quando esse aluno já consegue ter esse protagonismo, nós vamos entender que isso foi adquirido nas aulas de educação física. Okay? Tomando sempre como referência valores favoráveis à convivência social, que é uma das contribuições da aula de educação física. Uma dica que eu deixo é que vocês estudem cada dimensão do conhecimento e a articulação dessas dimensões com as habilidades propostas. Você vai pegar a BNCC, na BNCC tem a distribuição conceitual das dimensões e a caracterização de cada uma delas. O que pode acontecer na prova do concurso? Pode acontecer que se tenha o texto dos conceitos das dimensões, que se tenha as alternativas para você marcar qual dimensão está ligada àquele conceito. Então, é sempre bom fazer essa leitura mais aprofundada de cada dimensão do conhecimento. E aqui eu trago uma divisão para que a gente possa entender de forma mais aprofundada. Eu tenho 3 dimensões do conhecimento: análise, compreensão e reflexão sobre a ação. Essas 3 dimensões, elas têm uma característica mais conceitual da educação física. Eu tenho as dimensões de caráter, de ordem, mais procedimental, do saber fazer, do que é a característica principal da educação física. Então, nós temos a dimensão de experimentação, uso e apropriação e fruição. Essas 3 dimensões do conhecimento estão ligadas aos aspectos procedimentais. E para fechar esse tema, nós temos 2 dimensões do conhecimento ligadas aos aspectos atitudinais, como nós falamos agora há pouco: construção de valores e protagonismo comunitário. Então, é importante fazer essa divisão, você ter esse entendimento das dimensões do conhecimento que são conceituais, das dimensões do conhecimento procedimentais e das dimensões do conhecimento que são atitudinais. Ok?